Pessoal, tô aqui de volta para trazer essa sequência aqui de vídeos para vocês com relação à minha experiência que eu tenho tido nesses últimos meses, dado início à ressonância harmônica. Então, eu identifiquei aqui muitas lacunas no meu processo. Eu buscava muita coisa do lado de fora e eu não conseguia entender muitas coisas que estavam acontecendo comigo. Acredito que isso pode estar acontecendo muito com vocês. E hoje, aqui com a minha experiência, eu quero trazer um pouco para vocês do abuso que eu descobri que era o maior trauma, assim, que eu estava remoendo para as minhas sombras e trazer luz a isso, como fez mudar, né, muitas coisas aqui na minha vida e como tá mudando, como tá se transformando, a chegar ao ponto até de eu conseguir falar isso numa rede social, né, num canal aqui de vídeos para poder ser contribuição para vocês, né? Porque como professor ele fala, a gente tem que trabalhar, estudar e ajudar. Então, se a minha experiência servir para poder ajudar algum de vocês, já será válida para mim todo esse processo, tá? Mas então, começando, né, a trazer para vocês um pouco disso, é, assim, sendo bem transparente com vocês, eu tive uma infância um pouco conturbada, assim. Meus pais, eles são pastores, são pessoas bem rígidas, né, por conta da religião, e eu nunca entendi várias coisas que aconteciam, porque que eu tinha alguns medos, alguns receios. Eu confesso que essa sombra do abuso sempre esteve presente na minha família, na minha casa. Mas eu nunca entendi o porquê, porque eu sempre tive medo de ser abusada, de sofrer algum tipo de abuso, mas eu não entendia o porquê que aquilo estava por trás, né? O que que causava tudo aquilo, sendo que eu não lembrava de nada do que aconteceu. Não tinha nenhuma lembrança de que, foi abusada. Não, não tinha nada. Então, eu sempre achei muito estranho, porque eu tinha tanto medo de algo, sendo que, tipo, na minha cabeça tudo era tão perfeito. Mas aí o que que acontece, né? Eu percebi na minha vida muitas sequências de abusos. Então, assim, sendo bem transparente com vocês, como eu tenho sido desde o início desse canal, todos os meus relacionamentos foram abusivos, assim, em algum grau. Tanto no trabalho, eu tive muitos chefes opressores e abusadores, para vocês terem noção. Eu saí do meu último trabalho porque eu passei por um assédio moral bem grave, assim, pro meu emocional naquele momento. Eu não estava sabendo lidar com aquilo e eu achei que a melhor forma era pedindo demissão. Então, eu achei que aquilo ali fosse resolver o problema. Não resolveu. Foi bem depois da ressonância, assim, eu pedi a ressonância primeira onda em outubro, e em janeiro eu pedi demissão, né? Então, eu não estava conseguindo lidar com aquilo. E eu comecei a identificar um ciclo na minha vida, uma repetição, né? Cara, eu sempre passo por situações que as pessoas abusam de mim de alguma forma. Então, assim, desde chefes, desde relacionamento, desde amigos que acham que dado, né, a intimidade que eu acabo dando, a parceria que eu acabo dando, as pessoas acham que tem algum poder sobre mim e acabam tentando me subjugar. Eu sempre tive pessoas assim na minha vida que eu ajudei muito, essas pessoas acabavam depois me passando para trás de alguma forma, ajudando com trabalho, ajudando com dinheiro mesmo, e as pessoas acabavam me passando para trás, então eu nunca entendia esse ciclo. Até que eu me lembrei, né? Eu tenho pouquíssimas, assim, pouquíssimas lembranças da minha infância, assim. Parece que muita coisa foi bloqueada mesmo. Eu consigo me lembrar de coisas a partir dos 8 anos, é surreal. Então, eu lembrei de uma experiência na casa dos meus tios, que uma pessoa tentou abusar, da gente. Eu tava numa praça, a pessoa se passou por amigo, e ele mostrou o órgão dele pra gente e eu consegui fugir na época. Só que assim, não chegou a acontecer nada, então por que que eu tinha tanto medo, tanto medo? E aí vem a ressonância harmônica. Então, assim, basicamente, eu me divorciei em 2021, porque o meu parceiro, ele tinha uns traços narcisistas, então, assim, sem expor a pessoa, né, e tal, mas ele tinha ali algumas questões mal resolvidas dentro dele e eu não conseguia impor limites para aquela relação. Até que chegou ao divórcio, porque era muita grosseria, era muito xingamento, ele perdia o controle muito fácil. Ele nunca chegou a me bater nem nada, mas ele perdia o controle muito fácil e ele me diminuía muito, sabe? Como eu tenho o problema nas minhas pernas, né? Depois eu explico melhor sobre isso, mas assim, eu ando um pouco devagar, então assim, era uma situação muito, muito constrangedora. Ele me abusava muito, sabe, psicologicamente, assim. Me xingava, me diminuía, eu não tava aguentando mais. Aí eu me divorciei dele achando que ia resolver tudo. Só que assim, eu sempre quis ter a minha família, eu sempre quis ser uma pessoa casada, eu sempre quis ter. Então eu fiquei muito mal depois, assim, eu não entendia, cara, mas ele não é uma pessoa boa pra mim, por que que eu tô triste porque eu me divorciei? Não é porque eu tava triste do divórcio, eu tava triste porque eu não tava mais com a minha família, não tava formando mais a minha família. Então eu nunca entendi esses problemas. Então eu falo que a minha catarse, ela começou desde 2021, assim, foi quando eu comecei a entrar nesse processo de autoconhecimento, porque eu comecei a entender alguns padrões, porque, cara, por que que eu tô sempre repetindo alguns ciclos na minha vida?
Por que que eu sempre tô repetindo, ou pessoas que abusam, ou chefes que abusam, ou amigos que passam você para trás, abusos financeiros. Então, por que que isso está se repetindo na minha vida? E tudo começou com o meu divórcio, eu olhar para esse lugar. Eu tava com 31, então vocês sabem, né? A partir do 30 parece que as coisas começam ali a ruir, né? Então você tá com 30 anos, dá uma olhadinha aí, porque se você não tá cumprindo os setênios, as coisas começam ali a bagunçar um pouco, tá? Foi o que aconteceu comigo e com muitas pessoas que estão perto de mim. Eu percebo que essa data dos 27 aos 30 começa a fazer bastante bagunça aí na vida, tá? E aí eu fui começar a olhar para esse lugar. Foi quando eu conheci a Lei da Atração, foi quando eu conheci O Segredo, foi quando eu conheci vários influenciadores que falavam sobre isso. E aí eu comecei a entrar nesse mundo e, cara, eu via que algumas coisas aconteciam na minha vida, mas outras não aconteciam. Tipo, eu conseguia atrair algumas coisas, outras eu não atraía. E eu comecei a ver uma certa resistência, eu não entendia o porquê. E aí foi quando no meio de 2023, eu conheci o professor Hélio Couto. E aí, quando eu comecei a estudar o Caminho das Palestras, eu me apaixonei, assim, por ele, assim. Eu falei, cara, a resposta tá aqui. Tipo, um monte de gente vendendo curso aí a milhões de reais pra te ensinar isso, e o professor Hélio Couto tá passando de graça no Caminho das Palestras. Por isso até que eu faço muitos vídeos explicando o meu processo, que eu paguei até algumas coisas pra poder entender, mas eu faço pra vocês de forma gratuita, porque eu vi que isso, cara, o professor Hélio Couto faz isso gratuito, então, tipo, cara, Deus, o todo vai prover, sabe? Eu tô muito nessa pegada. Eu todo prover, tô nem aí, vamos ver o que que dá. E aí, eu fiz o caminho das palestras por 6 meses, estudei ali assiduamente. Achei que tinha estudado, né, assiduamente, porque muitas coisas eu esqueci depois. E eu pedi a ressonância. Eu pedi a ressonância em outubro, no final de outubro veio a minha onda, a primeira onda. E na minha primeira ressonância, eu pedi limpeza. Só que assim, eu não fazia ideia. Pra você ver como eu sou subconsciente que tá te influenciando ali, a sua centelha tá te influenciando. Eu falei, cara, eu vou pedir limpeza, mas eu nem sei pra que eu vou pedir, porque eu não preciso limpar nada, né? A pessoa é evoluída, né? Já que eu não precisava limpar nada. E aí eu comecei a pedir as limpezas na primeira onda, assim, maravilhosa. Como vocês viram nos outros vídeos, tudo incrível, pedi demissão, tava me achando e tal. Na segunda onda, tudo começou a ruir. E, gente, assim, eu saí da minha antiga casa, voltei pra casa dos meus pais, porque eu perdi dinheiro, fiz um monte de cagada, vocês já podem ver isso nos outros vídeos que eu explico melhor. Mas em maio, veio uma consciência, assim, de abuso, que eu tinha passado por um abuso. E eu tava muito em conexão com tudo. Eu posso depois explicar pra vocês como eu faço a minha conexão, porque não é o tema desse vídeo. Mas eu não estava acreditando naquilo. Eu falei, mas como assim? Fui abusada? Nada a ver, eu nem lembro disso. Viagem do caramba, nada a ver. Eu tive uma tentativa, mas eu tinha 8 anos, eu fugi, graças a Deus consegui fugir, nada daquilo aconteceu. Então, não é isso, né? E aí eu fiquei um bom tempo me questionando daquilo. Eu falei, cara, o que está certo sobre isso? Por que que, tipo, eu tô com essa sensação de que eu sofri um abuso, não tem nada a ver. E só que eu comecei a reparar alguns comportamentos meus que eu não tinha. Vou dar um exemplo pra vocês. É, eu, na minha vida, eu sempre tive uma relação maravilhosa com meu pai. Sempre. Sempre admirei meu pai, amo meu pai, todas as nossas minhas irmãs, minha mãe, assim, sempre. E eu comecei a reparar na minha vida, nessa questão que eu falo pra vocês, sobre você entender os ciclos que estão repetindo pra você, eu comecei a reparar que eu sempre atraio homens fracos pra me relacionar. E quando eu falo de homem fraco, é o yang fraco. O que que é o yang fraco? Aquele cara que ele é até homem, ele é até masculino, mas ele tem dificuldade de criar dinheiro, ele tem dificuldade de prosperar, ele tem dificuldade de, às vezes, tomar decisão. Eu me divorciei, né? Ele era muito bom para essas questões financeiras, mas ele era extremamente grosseiro. Então, assim, eu já fui pro oposto do fraco que eu costumava atrair, mas todos os meus relacionamentos, assim, eu me sentia mais confortável em me relacionar com o homem mais fraco, onde eu pudesse ter algum poder, assim, não algum poder, assim, tipo, ai, eu mando em você, mas assim, que eu pudesse me sentir maior pra essa pessoa não vir pra cima de mim. Isso inconsciente, gente, é surreal isso. Eu comecei a reparar isso, eu falei, opa, peraí, por que eu tô treinando um homem fraco, assim? Que, tipo, eu me sinto superior, assim, numa certa grau que eu consigo, tipo, colocar alguma coisa melhor, assim. Eu não tava entendendo aquilo ali. E vinha muito isso desde maio. Você sofreu um abuso? Você sofreu um abuso. E aí eu comecei a rejeitar o masculino. E quando eu falo masculino, é todo mundo. Eu não queria mais o nome do meu pai. Eu não queria mais a minha tatuagem. Eu não queria mais, assim. Eu tava tipo, rejeitando tudo que era do masculino. Eu comecei a tirar o nome do meu pai dos lugares. Eu comecei, sabe? Eu não tava mais querendo contato, assim, não com meu pai, mas, assim, com tudo que referia à visão masculina. E eu achei aquilo muito estranho, porque, gente, eu sempre, sabe, achava que isso pra mim era super bem resolvido. E eu comecei a achar esquisito. E foi quando eu comecei a entrar em umas crises muito grandes internas. Por quê?
como eu me divorciei, eu não tenho família, assim, a minha própria família, eu comecei a questionar muito o todo sobre isso, assim. Eu sou muito sincera com o todo, tá, gente? Eu falo muito a real, assim, o que tá acontecendo, tenho uma intimidade, assim, eu falo mesmo. Então, não me julguem. É... Cachorro. E o que que acontece? Eu comecei a orar, tipo, por tudo assim, falar, Senhor, qual que é o sentido de estar aqui nessa experiência? Porque eu passei por esse processo de ressonância harmônica para poder melhorar e eu tô pior. Tipo, antes de começar tudo isso, eu tava super bem, eu tava querendo viver, eu tava querendo fazer minhas coisas. Agora eu não quero nem levantar da cama. Tipo, qual que é o sentido de tudo isso? Por que que isso tudo tá acontecendo comigo? Eu não tô entendendo qual que é a função disso. Por que que eu tô com vontade de ir embora? Eu não tenho ânimo pra nada, eu não tenho vontade de ir pra nada. As coisas que eu gostava, eu não tenho mais assim, desejo para as pessoas que eu gostava. Até o meu namorado, assim, eu adorava estar com ele, não queria mais estar, sabe? Aquela coisa, tipo, não quero, pra ficar sozinha. E eu comecei a questionar o todo. Eu falei, Deus, tipo, pra que que eu tô aqui? É pra passar por isso aqui? Desculpa, deve ter uma outra experiência em outra dimensão muito melhor que aqui, porque aqui não tá legal. Tipo, para o mundo que eu quero descer, sabe? E eu não tava entendendo nada. Até que eu sonhei com um amigo meu. O nome dele é Maurício, eu sonhei com ele. E eu não entendi por que eu sonhei com ele. Eu falei, mas por que eu tô sonhando com o Maurício? Procurei o Maurício. Falei, ai, Maurício, tudo bem? E aí, como é que tá as coisas? Cara, eu sonhei com você. Ele, nossa, Nath, você sumiu. Um ano sumido. Eu tava desaparecida há um ano. Não falava com ninguém. Então eu sonhei com você e tal. Aí eu falei, cara, eu tô depressiva, assim, desde que eu fiz a ressonância harmônica, assim, que eu achei que era pra melhorar, pra eu poder me iluminar. Tá tudo um caos aqui minha vida. Eu não sei o que que tá acontecendo. E aí ele falou assim, Nath, eu tenho uma coisa aí que pode te ajudar. Aí eu falei, ai meu Deus, o que que pode ajudar? Porque eu já fiz tanta coisa. Eu falei, Maurício, se você soubesse todas as coisas que eu já fiz constelação, já fiz aquele negócio que limpa os campos energéticos, já fiz tudo, gente. Já fiz até ressonância, que eu achei que era o ápice do negócio. Eu falei, cara, não tô mais querendo fazer nada não, porque toda hora que eu faço alguma coisa bagunça a outra. Ele, não, Nath, eu acho que isso pode te ajudar. Aí foi quando eu fiz a consagração da ayahuasca. E aí, pessoal, assim, eu não vou falar detalhes da consagração da ayahuasca, porque é uma outra experiência, assim, porque eu acho que isso pode ajudar em outro aspecto. Eu vou falar referente ao abuso. Mas, assim, na experiência da ayahuasca, meio que voltou todas as memórias, os traumas que eu estava guardando. E aí, nessa experiência, mostrou que eu sofri um abuso realmente dos 0 aos 3 anos, assim, mais ou menos. Eu tive a sensação, assim, eles até falam que é a peia, né? Eu tive a sensação exata do que eu passei, então foi como se a rainha, né, que eu chamo ela de rainha, tivesse me chamando. Por isso que eu sonhei com o Maurício, que é como se ela tivesse já me chamando. E eu já tive alguns anos atrás pessoas que me falaram sobre isso, e eu, tipo, totalmente no preconceito, né, do que o professor fala, que a gente precisa despir. Mas eu tava totalmente no preconceito dessa ferramenta, que eu não queria usar, achava que era coisa de doido, de pessoas que queriam ter desculpa pra usar drogas, né, eu era meio louca, sabe? E eu não quis naquela época, mas eu já sentia que ela estava me chamando há um tempo. E assim, eu tava relutando de fazer a ayahuasca, a consagração, tinha um mês, porque eu tava com medo, porque eu já tinha mexido em tanta coisa. Eu falei, cara, eu não sei como isso vai se comportar no meu corpo, eu tenho medo de piorar. E aí ela apareceu pra mim em um sonho, eu vou detalhar isso melhor em outro vídeo, mas ela apareceu em sonhos pra mim com as experiências do porquê que, tipo, tava acontecendo tudo isso. E eu decidi fazer isso nesse sábado, né, no dia 14, eu acho, no dia 14. E, cara, veio tudo. Veio realmente a experiência, veio que eu passei por um abuso real, não só eu, como eh, a minha irmã, né, que tava na experiência comigo, na minha inconsciência, tá? Não lá fisicamente, ninguém da minha família sabia que eu fui fazer, porque são todos pastores, então tem bastante julgamento. E, cara, assim, eu não sei explicar a sensação, porque se fosse a Natália de antes, eu jamais estaria aqui expondo isso em um vídeo pra vocês. Porque eu tinha pavor de falar de abuso, falar dessas coisas, sabe? Então, se fosse antes, eu não falaria nada sobre isso. Mas pra vocês verem como o processo de cura com a ayahuasca veio tão profundo, porque eu senti que eu precisava compartilhar isso, porque eu tava lendo aqui um trecho do livro do professor, e ele fala muito sobre os traumas. Porque o que que acontece? O que que hoje eu entendo do que aconteceu comigo? Como eu passei por um trauma na minha infância, a minha criança ainda estava vivendo esse trauma. Então, mesmo que eu, Natália, tô aqui com 34 anos, tô querendo viver a minha vida, a minha criança tá presa no passado. E a nossa criança interior, ela tem 6 desejos, um deles é a segurança. E eu não me senti segura. E essa insegurança veio por conta do masculino. Então eu estava rejeitando o masculino com todas as minhas forças. Eu não queria homens masculinos, eu não queria pessoas, porque o Yang ele traz muita força pra você. Então eu percebia muitos traços em mim só no feminino, que é a procrastinação,
a dependência emocional, todo aquele lado sombra do feminino. E eu não olhava para essa força que o masculino dá pra gente. E eu, na experiência, que eu vou detalhar um pouco melhor depois, ele meio que te cura disso. Você fica curada dessa sensação. Você busca agora você ser mais yang, você se posicionar, você falar, você tá até aqui gravando esse vídeo, entendeu? O masculino te traz essa finalização. E era uma coisa que eu não tinha, porque eu tava com o masculino ferido, eu não queria saber do masculino. E isso fez eu atrair vários abusos desde a minha infância, assim, com amigos, com tudo. Então, e desenvolveu até a doença nas minhas pernas, porque eu descobri, né, que tipo, o nosso corpo, ele é yin yang. Então, aqui é o yin, é o yang, yin, yang, yin. Então, assim, se você tá passando por algum problema em algum desses campos do seu corpo, você tá com um problema na energia que representa aquela força, que é a masculina ou feminina. No meu caso, eram os músculos, eu desenvolvi uma fraqueza. Olha como eu sou criativa, né? A Natália, a energia dela é criativa. Eu sou bem criativa, e aí eu criei uma doença que é uma fraqueza muscular, então eu não tenho força nos meus membros, nas minhas coxas, digamos assim. Os músculos são bem afetados, assim. E eu nunca entendi o porquê. E nessa minha busca, que eu vivi buscando, eu descobri que é por conta do masculino, de rejeição ao masculino. Inclusive, a minha tatuagem, que eu tenho um leão aqui do meu lado esquerdo, representa a proteção com o masculino. Eu queria me proteger do masculino. Então, assim, pra você ver como tudo tá conectado. Você não faz nada por acaso. Você tá fazendo. O seu inconsciente sabe tudo que ele tá fazendo. Então, assim, eu me sinto agora realmente curada dessa situação. Eu consigo falar super bem com isso, tanto que eu tive coragem de falar pros meus pais. É, eu meio que dei uma chupinhada nas minhas irmãs e realmente a experiência também aconteceu com elas, elas lembram de algumas coisas. Então, assim, pra você ver como uma pessoa se curar, uma pessoa ir atrás, cura a família inteira, cara. Então, assim, se sinta privilegiado desse seu processo. Eu não sei o que você tá passando aí, se tem alguma questão que referente a algum trauma. Só que o trauma, né, até pelo livro que eu tô lendo do professor Hélio Couto, ele envolve o teu corpo e não deixa a onda entrar. E como eu tô nesse processo há um ano resistindo, a onda tá ali tentando, tipo, limpar pra poder me falar, querida, você sofreu um abuso, libere isso aqui, segue em frente. Para de olhar pra isso, deixa a onda entrar. E, gente, assim, é surreal. Depois que eu fiz esse processo com a rainha, cara, eu tô outra. Eu tô querendo viver de novo. Eu tô querendo seguir minha vida. Eu tô querendo fazer meus planos. Eu tô querendo seguir, sabe? Coisa que tava tudo parado, tá andando agora. E, tipo, é muito essa questão do masculino, sabe, gente? Então, assim, olhem pra esse lugar. Se esse vídeo ressoou com você, se você se identificou com algum traço que eu trouxe aqui, olha pra esse lugar, acolhe essa sombra, porque a sua criança precisa de acolhimento. Ela precisa que você olhe pra ela e fale: olha, eu vejo a sua dor, mas agora é comigo, eu cuido de você, não tem mais ninguém que vai cuidar de você, sou eu que cuido de você. E acolhe a tua criança, porque a tua criança quer segurança, ela tá buscando segurança, buscando pertencimento. Então, dá isso pra tua criança, ela tá querendo que alguém dê isso pra ela. Às vezes a gente entra em dependência emocional porque a nossa criança tá buscando algo do outro que é só você que pode dar. Então, preste atenção nesses sinais, assim, vê se não tem algum trauma aí, com relação a abuso. Não só sexual, mas assim, qualquer outro tipo de abuso que você possa estar sofrendo, que talvez seja na hora de você olhar e às vezes a ressonância não tá fazendo o efeito que você quer, porque você não tá olhando para essas sombras, né, para esses problemas, para esses traumas que a gente sofre. E uma coisa muito interessante, que olha, veio agora pra falar pra vocês, que assim, pra você ver como era uma coisa que eu tava, tipo, relutando pra olhar. Eu sempre olhei pra tudo, pra dinheiro, pra beleza, pra poder viver, pra poder relacionar, mas eu não olhava pra minha doença. E aí eu vi uma frase de um cara, acho que foi uma propaganda que ele teve de, eu nem lembro dele, acho que é Elton, sei lá. Eu vi uma propaganda dele falando assim, o que você não tá olhando, o que você tá, tipo, tá negligenciando é o que está causando tudo. É o que tá dando problema em tudo. Eu falei, gente, realmente, eu não olho pra fraqueza das minhas pernas. Eu vou olhar pra esse lugar. Foi quando eu comecei a pesquisar, entender o que estava acontecendo. Eu achei que era uma coisa, na verdade era outra. E como a Natália é muito criativa, né? A gente fica, olha, eu vou buscar várias formas aqui de você não olhar pra esse lugar, porque senão a gente vai ter que olhar pra isso e você vai sofrer. E eu não queria olhar pra isso por muito tempo, e agora eu tô olhando realmente pra isso, cara, o que eu preciso fazer pra resolver, como que eu posso melhorar, como que eu posso me desenvolver. Eu posso depois falar um pouco melhor sobre a doença, o que que é, o que que ela me causa. Mas, assim, basicamente veio tudo desse trauma, sabe? Esse trauma que eu tenho com o masculino desencadeou até essa fraqueza muscular que eu tenho hoje nas minhas pernas, e eu sinto que até isso tá sendo resolvido, sabe? Porque na experiência com a ayahuasca, ela mostrava pra mim o que eu tinha que fazer pra me curar, sabe? Depois eu vou falar melhor pra vocês da ayahuasca, porque eu acho que tem que ter um vídeo só pra isso.
Mas, assim, pessoal, o que eu gostaria muito de deixar claro para vocês nesse vídeo é que os traumas não resolvidos, eles viram resistência quando a gente está nesse processo de ressonância e na iluminação espiritual. Então, se tem alguma coisa aí que você não tá olhando, é justamente esse lugar que a ressonância tá tentando entrar e não tá conseguindo por conta do seu. eh, da sua resistência, tá? Então, olha para esse lugar, entende o que está acontecendo com você. Como eu falei no outro vídeo, o processo da ressonância, a sua centelha tá tentando te falar, porque ela tentou falar para mim desde maio. Eu nem precisava ter feito ayahuasca, porque ela já estava tentando me falar isso e eu recusava. Eu falava, não, isso é loucura, nada a ver, você tá louca. Tipo, eu não acreditava muito em mim, sabe? E eu saí de lá dessa experiência com a sensação de que, olha, você tem que acreditar mais em você, porque você tá falando as coisas, você tá, tipo, vendo o que você precisa olhar e você não tá fazendo. Então, assim, começa a confiar mais em você, porque você sabe muito bem das coisas. E eu tive muito essa sensação, sabe? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que a minha experiência possa curar vocês, ajudar vocês de alguma forma. Porque é aquilo, né? A gente tá aqui pra trabalhar, estudar e ajudar. Então, se essa minha experiência puder ajudar vocês de alguma forma, já vou ficar bem feliz e limpar os karma, né? Que a gente tem os karma para limpar aqui, tá? Mas é isso, pessoal. Um beijo. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo para mim. Aproveita e se inscreve nesse canal, vai me ajudar muito. Os comentários de vocês também me ajudam. Eu vi muitos comentários de vocês falando sobre o áudio do vídeo anterior. Gente, assim, eu tava com uma obra aqui, o cara tava gravando, e quando vem um negócio, a gente tem que falar. Não sei se vocês têm essa experiência. Quando vem um negócio, é para você falar. E às vezes analisa do lado de vocês se vocês olham muito para falta. Ah, tá faltando isso, porque isso já é um sinal gravíssimo de escassez, sabe? É o vocês na escassez, vocês não conseguem olhar para a mensagem. Eu vou olhar para o que tá faltando, tá? Então, prestem atenção nisso, porque isso também pode ajudar vocês nesse aspecto, tá bom? Um beijo.